Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para gravar o Arquipapo. Eu sou a Renata, eu tô aqui com o Gabriel. Presente. E com o Kazu. Olá. E hoje vamos falar de mais um ícone da arquitetura, uma obra fantástica que é o edifício da ONU, a sede da ONU que fica em Nova York. Então vamos lá. Essa tarde voa para o mar, feliz enquanto o mundo ainda chora por estar tão ao descaso. Então temos algumas notícias aqui. Vamos às notícias. Tem uma vinheta para notícias aí ou não? Lá, 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 lá. Como é que é? Nossa, cara. Como é que o Davi faz? Vamos pro episódio, Leli, Leli. O Davi faz Leli, 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 Leli. Então tá, notícia, Leli. Bienal de Arquitetura de Veneza é adiada por causa do coronavírus. Ah, você tá brincando, sério? Sério. Mas isso é muito sério. Entre outros eventos culturais europeus também foram cancelados. A Feira do Livro de Londres, a Feira do Livro de Paris, em função do surto da doença. E pra quando que foi adiada? Então é o seguinte, a Bienal de Arquitetura de Veneza é considerada um dos maiores eventos do setor de arquitetura, né? Sim, a nível E ela, de estava mundo. e ela estava prevista para maio, agora ela está sendo adiada para agosto, devido à epidemia de coronavírus na Itália. Caraca. Eu ouvi dizer que até o Japão tá cogitando aí cancelar as Olimpíadas. Sério? Eles Isso é pensam- boataria, Gabriel. Ah, eu acho também. Eu É? também acho que é boataria. Mas eu tô aqui pra divulgar a boataria. Então, quem estava indo agora, né, tem que Voltar? pensar, né? Cancela a passagem, então? E daí tem que ver se vai rolar em agosto, que a comissão lá, ela falou que definiu, estabelecendo as metas, os resultados recentes das medidas preventivas adotadas pelos governos. Acredito que seja assim, uma data mais assertiva. Muito bem, quais são as outras notícias? Posso falar a minha aqui? Pode, mas fica à Olha, vontade. a minha notícia é a seguinte, é meio viagenzona aqui, tá? Sei. Mas o escritório de arquitetura MVRDV, Sei, holandeses. Né? isso, não confunda com a construtora, e junto com a Airbus, Ah, Airbus? fabricante de avião, né? Um avião, né? Ó, eles estão desenvolvendo um projeto piloto, então é um grande... Piloto, claro. Óbvio, né? É óbvio. Que é chamado Urban Air Mobility, Sei. que é mobilidade aérea. Rapaz, tipo Uber? Tipo Uber nas Olha alturas. só. The highest. Mas o que o MVRDV vai fazer nessa parceria? Cara, na verdade, sim, juntaram uma galera de especialistas lá para pensar sobre uma grande loucura dessa ideia que vai ser a mobilidade nos ares, assim. Então, eles não especificaram exatamente qual o transporte, assim, pelo que eu vi nas imagens, parece meio que ser drones, meio Jetsons mesmo, assim, sabe? Uma coisa meio futurística demais. Mas a ideia é criar, assim, ter essa infraestrutura desse transporte aéreo que vai acontecer e como que a arquitetura vai participar disso também, sabe? Como que ela pode melhorar ou ajudar a trazer melhorias, enfim, para a integração desse novo sistema de transporte com legal. a realidade. Porra, super legal. Então Tem assim... imagens? Tem imagens. Lá no ArcDaily tem uma reportagem especial lá sobre isso. A pergunta que eles fazem é como essas novas infraestruturas irão afetar o nosso ambiente construído e como podemos nos apropriar desse sistema para melhorar a mobilidade urbana em nossas cidades. Então, assim, daí tem uma série de imagens e de sugestões que eles fazem desses modais, digamos, mas uma das principais ideias ali que eles criaram é criar um chamado VertPoints, que são plataformas intermodais. Então, digamos, você tem um grande terminal de drone nas alturas. E a partir dali você vai ter conexão, esses drones vão chegar lá nessa plataforma e fazem o embarque e desembarque. E ao mesmo tempo ele vai estar integrado com os sistemas de transporte terrestres. Então, com metrô, com Uber, com, sei lá, bicicleta, enfim. Então, a ideia é que seja mais um sistema de mobilidade, não necessariamente você deixar de usar os outros, né? Então é isso, assim, é uma grande viagem, assim, e eles... Diferente dos Jetsons, porque com Olha, os Jetsons, vamos lá. eles não desciam pra terra, Não, eles só ficavam lá Só no flutuando. ar, né? só nas alturas. O que será que aconteceu na face da terra, né, que eles foram lá pra cima? Pois é. Enfim, tá aí. Não poderíamos deixar de falar sobre o Pritzker 2020. Porra, é verdade, Gabriel. Muito legal. Tivemos Se eu não trago essa notícia aqui, ninguém traz. Né? Gabriel, se não é você nesse podcast... Olha só, quem ganhou então? Foi o pessoal do escritório Grafton Architects, da Irlanda. Opa! As arquitetas Yvonne Farrell e Shelley McNamara.
Então 2 mulheres ganharam o prêmio Pritzker Sim, do mesmo escritório. do mesmo escritório. Então, Primeira vez na história, não é isso, Renata? Sim. Confere, produção. Confere. veja lá. E olha só, elas fundaram o Grafton Architects em 1978. Caramba, faz tempo, hein? É. A primeira encomenda internacional delas foi a Università Luigi Bocconi, em Milão, lá na Itália, em 2008. E essa obra foi premiada como o edifício mundial do ano no Festival Mundial de Arquitetura 2008, em Barcelona. E em 2015, elas fizeram o campus universitário UTEC, em Lima, aqui no Peru. Ah, olha aqui aí. do lado. Que recebeu o RIBA 2016. O Royal British É isso. Architect. E olha só o que o júri falou da obra das arquitetas. Ó. Elas buscaram de maneira consistente e sem hesitar a mais alta qualidade da arquitetura para o local específico no qual deveria ser construída. As funções que abrigaria e especialmente para as pessoas que habitariam e usariam seus edifícios e espaços. Olha lá. Né? Isso é o Pritzker falando. Foi. Elas têm um conjunto de obras que inclui numerosos edifícios educacionais, moradias e instituições culturais e cívicas. Pioneiras em um campo que tradicionalmente tem sido e ainda é uma profissão dominada por homens, elas também são faróis para outras, à medida que forjam um caminho profissional exemplar. Maravilha. Fantástico. Muito bem. Adorei. O júri deste ano, do Pritzker, Quem que tava no júri, foi Gabriel? composto por Stephen Breyer, que foi o presidente, ele é americano. O André Aranha Correia do Lago, Cara, isso é brasileiro. Tem Isso é nome de Brasil. brasileiro? ele é crítico de arquitetura e embaixador do Brasil na Índia. Olha lá. Barry Bergdahl, que é historiador de arquitetura, educador, curador e autor, também americano. Deborah Berk, americana. Kazuyo Sejima. Olha lá. Pô, ela é jurada no Pritzker e no Riba. Ah, é? Ela é fodida. Caramba. Japonesa. Ainda toca o escritório, meu Deus do céu. Benedetta Tagliabue, espanhola. Wang Shu, arquiteto chinês. E a nossa colega, conhecida, Essa BFF, diretora executiva do Pritzker, Martha Thorne. grande Marta. Lembrando que quem escutou lá atrás o episódio que a gente fez sobre o Pritzker, Fantástico episódio. sabe como participar do Pritzker. É verdade. Sabe como ganhar o É Pritzker verdade. e conhece a Martha Como Thorne. ganhar, na verdade, é mais complicado. A né? gente falou. Não, a gente falou todos os caminhos, como todos os passos a serem dados para chegar até o Pritzker. Ouve lá. É isso mesmo. Muito bem, muito bem. Temos recados? Temos recados. Aqui no Arquipapo, quem ganha é você. Olha, Gabriel. Temos 20% de desconto em 2 das maiores editoras de livros de arquitetura do Brasil. É verdade. A Gustavo Gille e a editora Perspectiva estão dando para você, ouvinte do Arquipapo, Exclusivamente para você, ouvinte. 20% de desconto Cara, é muito desconto. com o cupom Arquipapo. Então, você faz o seu pedido, digita o cupom Arquipapo, você vai receber 20% de desconto. Maravilha. Porque é legal que a gente tá investindo em cultura aqui, né? Isso. Parcerias culturais. E só grandes livros, grandes clássicos. Isso. As promoções têm um prazo de validade. Tem. Na Gustavo Gille, você pode receber esses 20% de desconto em qualquer livro do site e o desconto é válido até dia 30 de outubro. De 2020. Para você que tá ouvindo em 2020. Isso. Na editora Perspectiva, todos os livros de arquitetura têm esse desconto Tem. e ele é válido até o dia 31 agora de março. Então corre e aproveita. Eu tenho mais um recado, posso dar um recado? Meu recado é o seguinte: está chegando o episódio de número 100 do verdade. Arquipapo, né? E pra comemorar, celebrar e ter um momento de diversão plena aqui, nós vamos fazer a segunda edição do quiz de arquitetura aqui no Arquipapo. Quem quiser participar com perguntas, mandar a pergunta aqui pra gente, né, tá participando do nosso quiz, a gente tem um e-mail exclusivo para vocês mandarem as suas sugestões. Manda a pergunta e a resposta também. Para ajudar a Renata, hein? Pra ajudar. Então é assim, quiz, Q-U-I-Z, @arquipapo.com.br. Pode mandar que só eu estarei vendo. Então manda lá para quiz@arquipapo.com.br. Beleza. Beleza? E a gente não pode deixar também de agradecer os nossos contribuintes lá no PicPay. Fantásticos, A galera maravilhosos. que ajuda com a gente mensalmente. Então vamos falar o nome das pessoas que contribuem com a gente lá. É o Rafael Thiago Rosa, Fernando Becker, Marconi Silva, Paula Dias, Thalita Lima, Raíza Tavares, Guilherme Yuki, Júlia Carneiro, Nélio Santos, Lindsay Silva, João Marcelo Alves, Igor Barbosa, Elder Makishi, André Oliveira, Ariane Aleixo, Thaís Vaiks Noras, Igor Retch,
Francis Ivamura, Alfredo Andreasa, José Eduardo Magalhães, Marina Potenciano, Bárbara de Supoio, João Cunha, Aline Dabori, Marcelo Marcos, Rodrigo Sorgato, Alberto Valadares, Cíntia Cassaro, Raíssa Holanda, Silvia Tieme e Augusto Alvarenga. Valeu, galera. Vocês estão em nossos corações. Lembrando que quem participa lá, quem contribui no nosso plano anteprojeto, participa de um sorteio por mês. Exatamente. E a ganhadora do mês passado foi a Raíssa, né? A gente mandou um livro pra ela que é um livro do Burle Marx. Muito bacana. Então ela já estará recebendo na sua Já residência. estará recebendo. Fantástico. Beleza? Beleza. Vamos pro episódio? Vamos lá! Pra quem acompanha já o Arquipapo, que se não acompanha ainda, por favor, Tá né? perdendo tempo na vida. Conteúdo. A gente, Primeiríssimo. a gente já gravou um episódio específico de Nova York, em que a gente fez uma seleção de alguns edifícios que são emblemáticos, que são interessantes, ou que a gente simplesmente gosta. Mas a ONU, ela ficou fora dessa porque a gente achou que merecia, assim, um destaque. E cá estamos nós, 3 anos depois, né? Cumprindo aquelas promessas, né? Falou assim, um dia vai gravar um específico da ONU. Esse dia chegou. Chegou. Não precisa mais esperar. Que, inclusive, realmente, ele merece um episódio só dele, não só por causa da edificação em si, mas por causa da história, né? É verdade, né? Cara, que história legal. Envolve grandes ícones, né? Eu diria até que mais por causa da história. É, né? É, verdade. Porque tem treta, né? Treta. E o que o povo gosta é treta. entendeu? Tá aí o Big Brother que não nos deixa mentir, É né? verdade. Uma confusãozinha é onde tá a galera. O E deixa eu burburinho. fazer uma pergunta. Vocês estiveram lá. Sim. Estive lá. Como é que foi a experiência de vocês frente ao prédio da Paz Mundial, por exemplo? A minha experiência não foi tão positiva, porque ele estava em reforma. Puta, ele estava sério? inteiro coberto com Isso aconteceu andaimes comigo e- com o Guggenheim. Pois é. Nova York Também. tem muita... Você também? Não, no da ONU também, não. Porque Nova York, cara, uma cidade muito grande com muita coisa legal de arquitetura. E eles, como uma cidade rica, um país rico, eles estão sempre fazendo a manutenção desses edifícios, né? Então é muito comum você ir lá e perder a oportunidade, assim, de analisar completamente 100% algum prédio por causa de reforma. Exatamente. Mas o que eu... Você quer falar o primeiro sentimento, assim? É, o que você olhou e falou, caralho. Ou não, você falou, putz. Então, difícil Ih. dizer, assim. Sabe o que eu achei? Ixi. Porque eu tinha muita ideia da imagem que a gente vê do Rio Uhum. na cabeça, assim, de quando você estuda antes, se você imagina o que vai ser, aquela imagem que tem mais distância, digamos assim. É verdade. Que Você aí vê todo o complexo ali, né? Que é a imagem do Rio. E depois que agora quando a gente estava estudando até, eu vi que a maior parte das imagens, elas são mais aéreas, né? É. Exatamente, porque daí a gente vai contar a treta, porque talvez tenha faltado um espaço Olha, Renato tá tomando partido já aí. de contemplação da obra, né? Parece que faltou uma pracinha, né? Talvez. Mas assim, você chega mais pela rua, né? Não pelo rio, claro, porque você não vai de barco. A não ser que você vá de barco. Pode ser. Pode de helicóptero também, acho. Talvez. Então, daí eu... Sabe quando você chega esperando uma outra visual? Mas isso fui eu, e você? Não, olha, sabe que eu tive essa impressão que você falou aí também. Porque quando você chega do nível da rua, você não tem essa vista clássica, tradicional que você tem do grande complexo. Mas, assim, acho que gostei mais pela emoção, assim, porque eu fui em 2003, né? Então, tipo, a internet ainda também tinha suas dificuldades de pesquisa e tal. Então você não tinha muita informação. E aí você, tinha o prédio da ONU, as coisas. Então, assim, foi muito pela experiência de ter ido lá e falar, cara, que lugar sensacional, assim, né? E daí eu até tinha aquelas... o Oscar tinha participado, né? Eu falei, mas será que é verdade, né? Tipo, um brasileiro ter projetado, sei lá, o prédio da ONU. Vamos descobrir hoje. Não. Será que é verdade? Mas daí eu lembro que eu entrei na recepção ali, Uhum. né? E daí fiz uma pergunta bem ingênua. Falei, olha, por acaso, né, tem algum documento dizendo assim, que o Oscar participou e tal? E daí a moça da recepção tirou, tipo, um livro, assim, falou, olha... Daí abriu, assim, falou, tá aqui consta todos os arquitetos que participaram do projeto e tal. Caralho, E daí cara. tava o nome do Oscar lá, deu, porra... Então é verdade. É verdade. Cara, mas espera aí, como você é metido, cara? Você... Eu era um pequeno casulo. eu não podia entrar lá. Tava tendo alguma parada lá, eu não podia entrar. Polícia pra todo lado, É, aquela coisa não lá. sei. Coisa Você meio entrou, cívica. Eu entrei no hall ali, nesse saguão Ah, que é? tem umas exposições, ali Puxa tem vida. uns quadros. É, realmente entrei a nessa minha- parte mais pública ali. É. né? Realmente a minha visita foi bem frustrante. Eu preciso voltar lá. Mas você então entrou
Daí tinha uma pessoa na recepção. Você falou, excuse me. Excuse me. I'm a little student of architecture from Brazil. Yes. I wanna know about Oscar Niemeyer. You know, Oscarito. Não foi tipo assim, daí tinha lá o documento. Brasil, samba. É, exatamente. Pelé, Ronaldinho, sei lá. Nem tinha Ronaldinho na época, né? Mas sabe o Tinha, que eu sei tava lá. pensando? Que eu fui em Porra, 2000... agora que tinha, 2002, né? 2002, é verdade. Eu fui em 2005. E eu fico pensando, a pessoa que tá escutando agora, pensando, nossa, eu tinha 3 anos. É, bons tempos, vai longínquos, né? Pois é. Mas enfim. Talvez seja outra Nova York agora, né? Seja outro prédio. Sei Não lá. sei. Então vamos lá. Mas- Bom, mas vamos falar então, olha, só pra contextualizar um pouco. Vamos falar um pouquinho de história aqui antes de começar. Boa, Gabriel. A gente gosta de contextos. A gente tem que lembrar que, após a Primeira Guerra Mundial, as nações que venceram a guerra criaram um órgão internacional que tinha basicamente as mesmas funções básicas da ONU, né? O objetivo maior de manter a paz mundial. Essa instituição se chamava Liga das Nações e falhou miseravelmente com seus objetivos, né? Porque Olha que cutucada. alguns anos depois da sua fundação, o Hitler começou a tocar o terror lá na Europa, né? Bom, e após, então, a Segunda Guerra Mundial... Falando, agora... Agora vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Dá a mão aqui, vamos lá. E, evidentemente, as nações vencedoras foram que organizaram as Nações Unidas, como a gente conhece hoje, principalmente os Estados Unidos, né? O presidente, na época dos Estados Unidos, que era o Roosevelt, teve um papel fundamental na criação das Nações Unidas. Infelizmente, ele veio a falecer 15 dias antes ali da assinatura da primeira ata das Nações Unidas, não pôde estar presente, né? Mas ele que organizou tudo ali. Mas Sim. foi ele que organizou tudo, né? Então assim começam as Nações Unidas, que hoje conhecemos. É legal porque começou, acho que a primeira reunião foi em 1945, lá em São Francisco. Então, e foi em São Francisco, né? Não foi em Nova York. Não, Olha começa só. em São Francisco. Eles escrevem daí, naquele momento estão 46 nações, escrevem uma cartinha dizendo, olha, a gente quer que a paz mundial, que, né, daí tem alguns conceitos tipo direitos humanos, igualdade, liberdade política, entre outros. E vamos assinar essa cartinha aqui, todo mundo, pra não fazer mais merda, né? Pra gente... Fica a dica. Ninguém mais briga, tipo assim. Isso. E aí, essa carta é assinada definitivamente em 26 de junho de 1945 com 50 países. Né? Só que aí a decisão é pra onde vai a sede. Exatamente. A gente foi lá, existe a organização, mas os encontros dos comissários dessa organização, eles eram bem desencontrados ali, sabe? Tipo, então os primeiros encontros até acho que aconteceram em Londres, né? Sim. Só que o pessoal não queria muito que ficasse na Europa, né, a parada. E existia uma grande tendência para continuar em Londres, né, a sede, mas... Na verdade, em Genebra, né? Inicialmente. Em Genebra. Só que assim, a Genebra antigamente foi a capital da Liga das Nações. Lá ficava a sede da Liga das Nações. E algumas pessoas não gostaram muito da ideia de repetir ali a mesma cidade. Por exemplo, a União Soviética tinha sido expulsa da Liga das Nações. Então eles falaram, cara, vamos mudar, né? Eu acho que, não pega bem fazer no mesmo lugar e tal. Então, Genebra foi como a treta da guerra foi na Europa, né? Tipo, existia vamos tirar a parada daqui, né? E vamos pra... Então existia essa vontade muito de ser na América do Norte, né? De ser nos Estados Unidos. E daí o que eu vi que, assim, surgiu daí algumas opções de cidades, né? Por exemplo, tinha São Francisco inicialmente, só que daí os próprios russos falaram, mas é muito longe da gente. Pô, como muito longe? Só atravessar o mar ali. Pois é, mas o russo falou, mas é que a minha Rússia é em Moscou, né? Eu atravesso o continente, mas a sede de da organização russa é muito longe. Então ali na Sibéria, Vladivostok, só tem gelo aquela merda lá, mas ficamos Pra cá. Então é melhor dar a volta ao mundo no outro sentido. Exatamente. Tá. Ele falou, não, São Francisco a gente não gostou da ideia. Queremos Costa Leste. Costa Leste, pelo menos. Aí muito nublado, né? Não sei, não gostaram. Muita liberdade. Cara, sabe? Tipo, muita subida e paz e descida. amor aí. Acho que é pré-hips ainda, mas beleza.
É verdade, cara. 40 e pouco, né? Aí surge a ideia de ser até em Chicago, Filadélfia, outros países. Mas é quando eles falam lá Outras cidades, que São Francisco ia ceder o presídio é Alcatraz? Como é que é? Desculpa. Porque você viu no documentário lá que eles falam, São Francisco estava querendo ceder o presídio federal. Porra. E daí eu fiquei me perguntando se era Alcatraz. Pra ser a sede? É. Seria legal ser numa ilha. Bom, Interessante, é numa né? ilha, né? Mas então, ocupar a ilha... Mas eu não sei, só me perguntei, não olhei com atenção e nem fui procurar. Ok. Tudo bem. Mas aí, então, surge até uma ideia de um terreno mais pra Costa Leste e tal. E discussões entre indas e vindas, eles acham que o melhor seria ter na cidade de Nova York mesmo, né? Por ser daí essa coisa de ter já uma infraestrutura estabelecida, de ser uma cidade mais cosmopolita. Como você também teria que receber pessoas do mundo inteiro, então já tinha uma infraestrutura local melhor e tal, né? Mas como tudo, foi treta imobiliária isso tudo, né? Foi, pois é. Eles começaram a se encontrar em Nova York, fizeram alguns encontros em Nova York, e assim, cada reunião era num lugar diferente. O pessoal, cada um ficava, tipo, num lugar distante da cidade, então tinha que perder tempo com trânsito, indo pra lá e pra cá. E eles foram analisando em que lugares eles poderiam construir a sede. E tava começando a ficar muito difícil encontrar uma sede para construir o edifício das Nações Unidas. E de repente surgiu um terreno numa outra cidade ali, não lembro qual cidade que Filadélfia. era. Na Filadélfia, né? E dos caras falaram, bom, não dá pra gente fazer em Nova York, vamos pra Filadélfia então, né? Também na Costa Leste e tal. Só que daí tinha um cara que tinha um terreno na frente do East River ali, né? E ele tinha planejado um mega empreendimento imobiliário naquele terreno. Só que... E ele é um cara... Condomínio clube, assim, sabe? Condomínio clube. Condomínio clube. E ele revolucionário, né? E ele era um cara muito rico e ele tinha uma rixa especial com a família Rockefeller, Ah, olha aí. que é uma família multimilionária dos Estados Unidos. Trilhardária rica, assim. Trilhardária, ganharam muito dinheiro com o início da industrialização dos Estados Unidos. E tem um dos edifícios mais altos de Nova York, que é o Rockefeller Center, né? Então Top ele of the Rock. chamado Top of the Rock. Então esse empresário ali, ele queria fazer um troço maior do que o Rockefeller Center, um troço mais tesão, mais bacana e tal. Só que o cara não tinha grana pra construir esse empreendimento. Tava só na especulação, então. E daí ele falou, pô, quer saber? Não vai dar pra construir mesmo? Eu vou vender pra essa galera da ONU aí que deve ter deve ter uma grana boa aí, o pessoal. Ficou juntando moedinha de todos os países, né? Deve ter algum trocado Mas lá. pelo que eu entendi, não era uma região muito valorizada, né? Porque tinha uns matadouros ali, matavam Não, mas animais. peraí, que é interessante essa parte. O que aconteceu foi o seguinte, que aí a ONU falou, bom, precisamos comprar esse terreno aí e tal, como é que vamos colocar o dinheiro? E o Rockefeller, O inimigo. a família lá, o neto do Rockefeller, o pai lá, falou, não, beleza, fazer o seguinte, eu te dou uma grana aqui, ONU, financio aí essa compra desse terreno, te dou uns milhões de dólares e você compra. Porque daí o meu prédio vai continuar sendo o mais bacana do mundo, esse babaca não vai fazer o prédio dele e eu ainda vou ter o gostinho de comprar o terreno desse filho da puta aí. Foi isso então, Foi. Gabriel? Com uma certa... Como é que eu posso dizer? Com pompas aqui de invenções de diálogos que a gente nunca soube se existiram. Não, foi bem assim. Ah, não, mas tá tudo Ele gravado no falou, filho da WhatsApp. Entraram no WhatsApp e tava lá. Entraram no Telegram dele. Né? Caralho, Tem que então assim, ele se passa, o Rockefeller se passa como grande contribuidor e caridoso, que, digamos, de certa maneira meio que cede o terreno, né? Compra o terreno e cede pra ONU, né? E ao mesmo tempo ele impede o crescimento dos rivais dele, né? Exatamente. Mas até no meio lá da questão da comissão dos arquitetos, eles mencionam alguma coisa, né? Que tipo, a família Rockefeller dava palpite e não era tão fácil assim também. Eles também davam palpite no projeto. Pois é. Então o terreno, pelo que eu entendi, não... Claro que, né, a parte ali do Rio também, ela passou por muita revitalização, né, ao longo da história ali de Manhattan, dessa região. E na época tinham matadouros de animais, assim. Então chegavam os bichos de barco ali e eram mortos ali. Então tinha um cheiro muito ruim, a região era desvalorizada. O rio ficava vermelho de sangue. Né? Exatamente, uma parada meio barra. Assim. Tipo, imagina só, olha aqui a ONU, né? Um mar de sangue. Bizarro. Então, desde assim que eles adquiriram o terreno, já começaram a demolição dessas áreas, assim. E aí bola de ferro, derruba tudo que tinha lá, né? Pois é, não foi com explosivo, né? Foi com... Não, na época explosivo servia pra outra parada.
beleza, temos um terreno. Agora, quem que vai desenhar? Quem que vai fazer o projeto? Quem que vai compor isso aqui? Como é que... Qual Pois a maneira mais representativa mundial aqui de fazer esse troço? Tive uma ideia, Renato. Qual? Eu faço. Eu faço. Deixa comigo. Não, mas que tal se a gente juntar vários arquitetos de vários países do mundo Aham. e fazer um grupo das melhores cabeças pensantes de arquitetura para desenvolver um grande edifício? Isso não vai dar certo. Gabriel, Isso acredite em mim, Gabriel, vai dar boa. Isso só pode ter saído da cabeça de alguém que nunca conversou com um arquiteto. Não, né? Sabe? O cara não conhece o tamanho do ego do arquiteto, né? Ele não sabia, né, onde ele estava Não, pisando. Mas de verdade, que é uma intenção admirável e completamente ingênua, de certa forma. Sim. Porque é muito difícil. A gente fala de arquitetura, mas qualquer trabalho de composição, há múltiplas mãos, assim, múltiplas mesmo. Eram muitas pessoas envolvidas e todas com o sentido, vamos dar ideia aí. Eu acho que o projeto de arquitetura, ele tem ele tem um fundamento assim que geralmente ele é muito participativo, né? Um bom projeto, ele absorve a opinião de muitas pessoas. Sim. Só que quando tem... Só que o prédio tem que ter um dono, né? Quando você tem muitos donos ou muitas pessoas que acham que são donos, pode ter um problema aí. É complicado. Mas tinha um chefe da comissão, né? Então, aí... Vamos nomear alguém. Aí o Rockefeller... Aí é a força política. O Rockefeller, que tava bem na fotografia ali, né? Falou, pessoal, eu conheço um cara. O nome dele é Wallace K. Harrison. Achei ele com a maior cara boa, diga-se de passagem. Não, ele era o cara pra estar lá naquele momento. Cara boa mesmo. Porque ele... Era arquiteto. Era né? arquiteto, exatamente, americano. E ele já tinha estudado até parte dos seus estudos, ele fez em Paris. Então já tinha ideia de ter tido contato com ideias da arquitetura modernista, até com ideias do Le Corbusier e tal. E nos Estados Unidos ele tinha contribuído bastante no projeto do Rockefeller Center. Uhum. Então ele tinha essa proximidade muito grande com a família Rockefeller. Então assim, é muito provável, né? Não vi claramente isso explícito, mas é ele que põe... o Rockefeller fala, se tem um cara que eu quero que gerencie essa porra toda, é o tal do Harrison. Eu sou sócio dessa merda, dessa ONU aí. Eu que decido. E aí, então, assim, é nomeado então esse Wallace Harrison como o arquiteto-chefe, líder, para coordenar toda essa galera. E aí, eles falam assim, então vamos chamar, além do Harrison, mais 10 arquitetos. Dos países participantes ali, né? Exatamente. E eu tenho a lista deles aqui. Posso falar? Pode, Ai, por Caso, favor. Eu sabia que você ia ter a lista, cara. Então começamos aqui, em primeiro lugar, o Steven Marcellus, da Suécia. Aham. Ok? Aqui, o Xun Yang, da China. O Gili Soileus, da Austrália. Cara, é difícil o nome, hein? Nikolai Bazov, deve ser russo. O Ernest Cormier, do Canadá. O Howard Robertson, da Inglaterra. O Gaston Brunfaut, da Bélgica. O Julio Vilanjo, do Uruguai. Caso eu não tô conhecendo ninguém aí nessa lista. E agora que é o grande momento, galera. Qual que é o grande momento? Em oitavo lugar, pra estar junto nessa lista, está o nosso querido Oscarito, Não! representando o Brasil. Zu! E por último, e talvez o mais célebre de todos, que é o Le Corbusier, representando a França. O Lê? O Lele, o grande Sabe quem Lele que eu não vi Corbusier. aí nessa lista? O Miss. Pois é. Pessoa não grata. Sabe que eles ventilaram essa possibilidade de chamar o Miss, mas eu não sei como dizer isso. Mas é porque a nacionalidade dele estava meio em baixa, né? Complicado. Eles acharam que era uma boa. Ia pegar meio mal. Ia pegar meio mal. Eles não estavam achando que seria uma boa chamar um alemão pra brincar participar. junto. Aham. Agora eu notei a falta de um outro arquiteto célebre aí, Cazu. Onde é que tava o Frank? Pois é. Onde que tava? Olha, eu fiquei assim, extremamente decepcionado, porque eu não vi 70 anos o nome. depois, você ficou muito Muito decepcionado. decepcionado. Talvez a minha decepção é importante eu relatar isso. Mas não apareceu o nome dele, né? Não. Por quê? Americano, devia estar lá, né? Já tinha 4 do americano, do Harrison, então? Acho que sim. Bom, Nossa, mas imagina se estivesse junto, né? cara, ia ser lindo, né? Nossa. Nossa, ia ser uma briga. Le Corbusier, Oscar, Miss e Frank Lloyd Wright. Cara, não ia sair projeto. Não tem condições. Sem chance, né? Quem convidou essas pessoas foi o Harris, né? Foi.
ele conhecia, talvez todos ou muitos dos arquitetos chamados ali. Foi ele que convocou a seleção ali, né? E é interessante porque eu não consegui a idade de todos, tá? Mas, de maneira geral, a galera tava ali com seus perto dos 60 anos. Tá. Exceto o Oscar. Que era o Oscar mais jovem. Era o mais jovem de todos. Ele tava com 40 anos. Molecão. Molecão. E o Oscar vem com com esse status, digamos, de arquiteto, tipo, jovem, promessa, promissor e tal. Super talentoso. Viu como 40 é jovem? É jovem, é. É um baby architect. Aham, tá começando ainda a vida. Mas é interessante porque o convite pro Oscar chega porque o Harrison tinha visitado lá o pavilhão brasileiro na Feira Mundial em 1939 em Nova York, que é o projeto que o Oscar participa junto com o Lúcio Costa. E é um projeto super emblemático, bem modernista, né, com várias características brasileiras, assim. E ele gosta muito daquilo, falou, cara, gostei, né, admiro o trabalho do Oscar, então o Harrison chama o Oscar para participar lá também. É importante dizer que o Harrison, ele era o responsável pelo projeto. Ele era o pai do projeto e é ele que tinha o poder de decisão em última palavra ali. A última palavra era dele. dentro Ele do que grupo. cuidava do playground ali. Crianças, agora não. E ele, eu acho que ele, pelo que falam, ele teve um papel muito importante porque ele entendeu o papel dele como um maestro ali, sabe? Um regente. Ele estimulava o pensamento e a crítica de toda a equipe dele, organizava as ideias, organizava votações, né? E democratizava esse ambiente tanto quanto inóspito aí, né? Que diziam que ele tinha essa habilidade mesmo, né? Uhum. De gerir pessoas, de conseguir entrar em consensos, enfim. Acho que talvez era a grande qualidade necessária naquele momento ali, né? E diz que depois ele, inclusive, foi convidado para fazer o mesmo trabalho, anos mais tarde, no Lincoln Center. Que também é um sim. lugar que tem várias construções de vários arquitetos ali, né? Aham. Que daí participou o Johnson, Uhum. E né? ele falou, puta, sério, de novo? Não vou querer. Acho que deu, né? Traumatizou. Traumatizou, cara. O Harrison, então, ele começa com um discurso lá, né? Ele diz assim, olha, então, é uma honra muito grande ter vocês todos aqui com a gente em Nova York. A maioria de nós aqui não teve experiências, né, que vocês tiveram durante a guerra, citando as pessoas que, enfim, sofreram com tudo isso. Mas esperamos que da experiência e do sofrimento vocês consigam encontrar métodos a nos ajudar a produzir algo que será um símbolo para a paz e a segurança, particularmente para as Nações Unidas do futuro. Então, mãos à obra. Então eles tinham um prazo relativamente curto, acho que 3 ou 4 meses, né, para ter que apresentar, para entrar em consensos e tal, e começar a apresentar essas ideias para o projeto. E de maneira geral, assim, acho que tentando resumir basicamente o desafio da composição dos edifícios era, você teria 3 espaços principais. O primeiro que seria o espaço da Assembleia Geral, onde Sim. acontece a grande reunião de todos os países. A sala dos conselhos, que é onde tem salas de reuniões menores, né? E o prédio, o edifício do secretariado, né? Que seria um edifício daí provavelmente verticalizado em termos de para não ocupar tanto terreno. Então todas as ideias me parece que vão seguindo sempre essa lógica, assim, né? De como organizar esses blocos, digamos Exatamente. assim. De como se a gente se relaciona com o Rio, se a gente se relaciona com a cidade, se a gente junta tudo num grande bloco, se separa. Então parece que essas vão sendo as variações iniciais, assim. E é importante, eu acho que, pelo que eu entendi, a dinâmica de trabalho era assim, tipo, todos os arquitetos ali envolvidos, eles tinham a prerrogativa ou a possibilidade de apresentar ali um estudo, Aham. né? E submeter esse estudo à avaliação dos seus companheiros. E daí, tipo, o pessoal debatia e tal, e partia-se para um novo estudo, né? E as reuniões iniciais, pelo que eu entendi, era muito isso, assim, sabe? Tipo, ó, hoje o Oscar Niemeyer apresentou, olha aqui essa proposta. Daí o outro cara apresentava outra proposta. Então, tipo, inicialmente, assim, era cada um fazendo um troço diferente, sabe? Aham. Até que dessas discussões, acho que foi evoluindo algumas ideias, né? Isso. E é interessante que até o Le Corbusier já tinha esse status do grande cara, então as ideias dele parece que sempre tinham mais forças, assim, né? O cara já era famosão, né? E pelo que dizem, ele era um cara um pouco difícil de lidar, né? Imagine, Pouco né? arrogante. Então até o Oscar, ele cita o seguinte, olha,
o Harrison, né, em 1947, o Harrison me convidou para fazer parte da equipe dos arquitetos. E no mesmo dia que eu cheguei em Nova York, o Le Corbusier me telefona para encontrar com ele no hotel lá na Quinta Avenida. Fazia muito frio, diz o Oscarito lá. Inclusive o Oscar, só para não deixar passar, mas o Oscar, lembra que ele tinha umas ideologias meio comunistas? Ah, isso é verdade. Né? Então teve até um senador chamado Warren Austin que tentou bloquear a sua entrada nos Estados Unidos. Falando, né, você tem ideologia comunista. Não pode. Tá ok? Não pode. Então é o seguinte, ele se encontra com o Le Corbusier lá, e o Le Corbusier já tinha apresentado o projeto, acho que inicialmente pra galera, e percebeu que começou a receber certas críticas. Que ele não estava muito acostumado, né? Falou, o que é isso, gente? Né? Que absurdo é esse? É. Então ele chama o Oscarito para falar, Oscar, me ajuda aqui a comprar essa ideia e a gente tem que defender junto e tal, estamos nesse barco aí. Oscar, você é meu time, né? Lembrando que o Oscar já tinha se encontrado com o Le Corbusier aqui no Brasil, Sim. quando eles estavam fazendo o Ministério da Educação e Saúde, em 1936, se eu não me engano, Sim. que é o projeto. E naquela ocasião também o Le Corbusier vem como consultor e tal, discute, mas a ideia principal também surge dos jovens arquitetos, um desses o Oscar, que faz os croquis e tal. Só então, um parênteses para assim, ó, momento ufanista, assim. O edifício da ONU ele é muito mais emblemático, muito mais conhecido no mundo inteiro do que o Ministério da Educação e Saúde e o edifício Capanema. Mas, na verdade, foi o edifício Capanema que influenciou o edifício da ONU, e não o contrário. Eu acho também. Quer dizer, eu acho, não, com certeza. Com certeza. Inclusive, num dos documentários que a gente assistiu, um dos arquitetos comenta assim, a ONU foi o primeiro prédio modernista, não sei o quê. Não, tipo, Pô, errado, errou, meu amigo. Errou, reprovou. Errou feio. Né? Tem que olhar para a arquitetura do mundo aí. Mérito nosso. Isso aí. Mas então, o Le Corbusier quer trazer o Oscar para a ideia dele. E o Oscar fala assim, olha, desde o começo, o Le Corbusier queria colocar o prédio da Assembleia bem no meio do terreno. Porque, porra, ali é o prédio mais importante, tem que ser o ponto focal e tal. Só que o Oscar falou, porra, mas isso aí divide o terreno no meio, cara. É uma merda essa ideia. Mas não falou bloqueia nada. a vista da cidade pro rio. Bloqueia, exatamente. Mas o Oscar falou, porra, sou moleque, né? Piazão aqui, não sei de nada. Piazão. Piazão de 40 anos. Mas, falou, bom, então vou fazer o seguinte. Não gostei da ideia, mas eu tô aqui com o Le Corbusier, né? Pô, já vou assumir o cara. E aí, nas primeiras reuniões, o Oscar não apresenta as ideias. Ele fica só ali, tipo, beleza, tal, tô legal, né? curtindo Nova York, né? Puxando o saco ali do Lê. Exatamente. E aí o tal do... Cara, só um parênteses. O Oscar Niemeyer era o mais novo. Tipo, de Calcula- todos. Pô, Mas assim, então o Wallace Harrison chega pro Oscar e fala o seguinte, Oscar, eu convidei você, assim como todos os outros, para apresentar projeto e não para ficar trabalhando pro Le Corbusier. Então é o seguinte, trate de apresentar tuas ideias aí, cara. Você é um cara importante, então a gente quer ver o que você tem pra te dizer. E aí o Oscar vai lá e comenta com o Le Corbusier, fala, Le Corbusier, é o seguinte, pô, a galera tá querendo que eu apresente minhas ideias e tal. Faça um desenho e tal. O Le Corbusier fala, pô, cara, não faz isso não, vai dar confusão, né? A gente já tá com uma ideia boa aqui e tal. você é meu time. Esse é meu time e tal. E aí passa um tempo, o Le Corbusier fala, não, tudo bem, vai lá, apresente então, já que você tá aí, ele se convence, beleza. Só que o Lele esqueceu do perigo que era Mas não esse é moleque. porque o cara foi embora lá? O que Le ele- Corbusier tinha uns afazeres na É. França e ele teve que se ausentar um pouquinho. E Você- foi nesse momento que ele perdeu o lugar. Exatamente. Como é que é? Saiu do lugar, foi pra Portugal, Perdeu perdeu o o lugar. local, né? Foi pra Portugal, perdeu o lugar. Não rima. O local. Local. Mas aí, então, eu tenho aqui registrado que no encontro 14, no dia 10 de março, o Le Corbusier estava na França e aí o Oscar apresenta seu primeiro esboço, que é o esboço número 17. E aí ele propõe uma coisa que é completamente diferente do que o Le Corbusier estava querendo, que é criar dos 3 edifícios, né, separar eles completamente. Então eu teria a Assembleia Geral, as salas do Conselho e a torre do secretariado completamente espalhadas pelo terreno e criando uma enorme praça de recepção, de integração e de visuais, de permeabilidade de terreno, etc, etc. E a galera adora, né? O E a pessoal galera- gostou, Porque era bom, né? é.
Exatamente. Só que daí, nesse primeiro croquis, surgem algumas dúvidas, porque assim, a galera, até um dos russos questiona, que fala assim, ó, talvez a circulação das pessoas entre esses edifícios esteja um pouco complicada, porque né, as pessoas têm que sair no tempo, falta um pouco de integração e tal. Então, aí o Oscar volta pra prancheta e começa a trabalhar de novo, né? O Le Corbusier volta, então, da França, e aí ele traz um amiguinho. Vocês viram essa? Traz reforço, É, sabe? porque Traz pessoal, reforço. Ele fala, eu puta, perdi ó, um aqui, eu vou trazer outro. Esse Oscar Niemeyer, ele tá dando pra trás, não vai rolar. Vou chamar outro amigo. Que não tinha sido convidado. Não, sabe? levou O cara penetra. totalmente extra-oficial. Penetra total. Que é o tal do Bondiansky. Que era o puxa-saco mor lá, né? É. E aí só que o cara começa a participar ali, encher o saco. É. E aí numa reunião o Harrison fala, quando o Corbu volta, né, o Harrison, o chefe do time, fala, Corbu, a gente gostou do projeto do Oscar. De uma maneira bem tranquila, né? E o Corbusier fala, olha, eu já estudei isso aí. Não vai ficar bom. Não vai ficar bom, não vai dar certo. E o Harrison insiste, mas a gente gostou. Todos gostaram. Todos gostaram. Sabe, tipo... E daí o Le Corbusier, ele começa com o negócio e falou, não, a gente já tinha decidido que ia ser o meu. que ia ser... ele fala assim... Que ia ser o Deus. Mas ele fala muito do conceito, sabe? Tipo, que o do Oscar Niemeyer, as 3 funções estavam esparsas, e na cabeça dele... E ele queria convencer todo mundo que já tinha sido acordado entre todos os participantes de que essas funções estariam aglutinadas. Aproximadas, assim. Aproximadas e tudo. E, cara, tipo, isso é muito coisa de criança, né? Querer ficar... Lembra quando você era fazer criança? joguinho, Falou, assim? não, a gente já combinou, sabe? Não tem mudar de ideia agora. Senão eu vou levar a bola embora. É. Né? E daí, tipo, o pessoal, cara, E daí começou a fazer discurso, né? Começou. Daí começou a rasgar o discurso. em francês, ninguém tira nada, né? Nada a ver, né? Ele podia ter soltado um inglês ali, Inglêsão, né? Na humildade ali. Mas o Le Corbusier, daí, porra, faz um mega discurso lá. Tem até um discurso aqui, não sei onde é que tá aqui. Eu gosto mas que ele não, fala dele mesmo na terceira tem, pessoa, né? Falou, olha, eu separei aqui, ó. Le Corbusier foi enviado pelos franceses. Esse ele é falando. ele falando. Foi enviado pelos franceses para defender as ideias da arquitetura moderna e tem uma grande responsabilidade para com o mundo pela funcionalidade indiscutível e por certa beleza. O esboço 23 foi feito com todos os presentes, foi discutido com todos os designers e com o pessoal da ONU em reunião. O 23 era o dele, né? Era o dele. Eu peço uma unanimidade final para trabalhar em conjunto na formulação do projeto. Então ele faz todos isso. E o E a Harrison... galera fica ali, caralho, não vai fazer. Tá, então vamos Vai, apresentar mais coisa, galera. Todo mundo apresenta um pouquinho volta, mais. Volta pra prancheta e tal. Enfim, eu acho que tem uma série de encontros, né? De coisas, de reuniões que vão passando. E mais gente apresenta mais coisas, surgem outras coisas. Puta, lá e no Exatamente. final chega um cara que não tinha nada a ver, nem tava nos primeiros encontros, faz uma abóboda, um troço nada a ver. lá, um grande domo. tipo, pô, até ficou legal, mas essa altura do campeonato, sabe? Daí o que eu entendi, assim, que chegou um momento que eles falaram assim, olha, vamos organizar o seguinte, a gente chegou, de todas as propostas, sei lá, tinha umas 30 naquele momento, são basicamente 2. Uma aqui, que é aglutinar todos os edifícios, e outra que quer separar. E daí eles meio que se dividindo em equipes lá, e daí cada um foi começando a desenvolver melhor essas ideias, assim. O Oscar, ele pega a solução dele, com as críticas que a galera tinha feito a respeito da circulação, e daí chega numa ideia melhor, que é a solução 32, em que ele separa ainda os blocos, mas talvez aproxima, quer dizer, um pouco mais os blocos, mas mantém a ideia da grande praça, que para ele era a chave da resolução conceito dele, né? Vamos dizer, o prédio mais alto, a torre, ela ficava desalinhada, ela ficava mais perto do rio. Isso. E daí criava uma praça pra dentro da cidade. Exatamente. Aí a galera foi à loucura. Soltava esse rojão. Puta, foi tesão pra caralho. Soltava rojão. E aí tem uma historinha, olha que o Le Corbusier tava aqui, ele perguntou para um dos assistentes lá, ô jovem, qual que você gostou mais aí? E o jovem falou, olha, eu gostei mais do Oscar. Nesse momento, a ONU ficou prestes a acabar ali mesmo. Ia começar a Terceira Guerra Mundial. E o francês ficou puto, cara. Nem os arquitetos do mundo aí conseguem se resolver. Bom, o que eu tenho aqui, ó, que daí no encontro 34, o Harrison fala, galera, a gente tem que decidir essa merda.
prazo tá acabando. O prazo tá acabando e a gente tem que fazer e vai ser isso aqui. E aí, ele até de uma maneira, digamos, diplomática... Não, o cara foi muito foda nessa hora. Porque ele fala o seguinte, ele fala, olha, a gente tá com o tempo esgotado e a gente já desenvolveu, acho que, várias ideias. Na minha visão, a melhor... Ele falou assim, eu posso abrir pra votação, mas a votação vai ter um perdedor e um ganhador. E eu, talvez, a preferência que seja eu... Se eu decidir, só vai ter um perdedor, que isso vai ser eu. Mas eu vou decidir essa parada, talvez. Entendeu? Quem não gostar, pode meter o pau em mim. Joga Porque comigo. eu vou absorver esse negócio. Exatamente. E aí ele fala o seguinte, olha, acho que a proposta que a gente mais gostou aqui é aquela que começa com as ideias do Le Corbusier, né? E que o Oscar acaba desenvolvendo e desenhando um pouco mais e tal. Que é a proposta 32 dos... Cara, Genial, né? genial. Porque o que ele faz? Ele... Daí o Oscar, o Le Corbusier, que tava puto, lá falou, peraí, então é o meu trabalho que começou tudo isso? Foi minha ideia. Minha ideia? Não, isso é uma lição de como tratar as pessoas na vida, né? Ele leu aquele livro. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Do Carnegie. Porque daí ele levantou a moral do nosso Corbu, né? Exatamente. E aí ele aceitou essa. Falou, beleza. Então se eu faço parte também de um dos mentores dessa grande ideia, tá tudo bem. Só que ele falou isso meio que da boca... O Le Corbusier, ele aceitou isso meio que da boca pra fora. Foi. Ele continuou agindo nos bastidores. Porque Pra ele era um puxar filho o da tapete do nosso Oscar Niemeyer. Só que o Niemeyer foi cedendo, né? Infelizmente, o nosso jovem arquiteto ainda faltava um pouco da maturidade, né? Também era muito difícil, uma situação muito difícil, né? O seu grande mestre ali. Muita pressão, impondo né? ideias e tal. Eu quero só fazer ilustrar a raivinha do Le Corbusier. Show Que me. ele tem um desenho dele que ele pegou o Moleskine dele Muito bom. Ah, é. e ele desenhou uma pessoa deitada ali, assim, bonito, e escreveu 23, que era o número da proposta dele. E na outra página do Moleskine, ele desenhou essa pessoa esquartejada, sabe? Tipo, as pernas para um lado, a cabeça para o outro, e escreveu 32. Que era o número da proposta do Oscar Niemeyer, que tinha como caráter principal separar os prédios para criar a praça. Ou seja, é muito claro que os edifícios unidos formariam uma pessoa, tem harmonia, funcionalidade e tudo. Os desmembrado não existe, né? Não existe. O Oscar, ele diz o seguinte, olha, na reunião começou, o Alisson Harrison propôs que o meu projeto, né, e foi aceito por unanimidade. Todos me cumprimentaram. Até a secretária veio me abraçar. Meu projeto foi escolhido. Mas na saída, Le Corbusier pediu-me, quero falar com você amanhã cedo. Porra. Então, assim... Já começou a influenciazinha. Ele né? nem dormiu nessa Não. noite. Aí o Oscar complementa. Atendi-o. O que ele queria era mudar a posição da grande assembleia. Queria acabar com a praça. Queria acabar com a praça. Então, tudo que o Oscar tinha construído, o Le Corbusier queria botar a ideia de qualquer jeito, a ideia que ele tinha. Então, levando-me para o centro do terreno. Então, pegou a assembleia e botou bem no centro do terreno. Dizia ele, é um elemento hierarquicamente mais importante. E lá é o seu lugar. O Oscar diz, eu não estava de acordo. Ia matar a praça dividindo o terreno. Mas Le Corbusier insistiu. E tão preocupado me parecia que resolvi aceitar. Então o Oscar disse que ele tava putaço. Assim, Sim. tipo, que o Le Corbusier tava puto. Assim, tava irritadíssimo, porque a ideia não tinha sido tal. Ele deve ter dado uma mijada no Oscar Niemeyer, né? Tá, com certeza, né? Porra, põe esta merda desse prédio no meio! Já tinha se dito Eu não lá. aguento, tô aqui há um mês trabalhando nessa merda! E aí o Oscar falou, bom, beleza, todo mundo. Tá bom, Lê! Porra, cara! Caralho. Você tava querendo ajudar, Lê! E aí, então, ele surge então, com esse projeto que na verdade, é o projeto do Oscar cagado pelo Le Corbusier. Foi isso. É isso. Melou tudo. E eles chamaram esse projeto de 2332. 32, Ou 3223, sei lá. 2332, Tá. que era a junção dos dois. É. Legal. O Oscar, até depois eu vi uma entrevista dele na rádio da ONU. Ele diz assim que ele veio me conversar e colocar a Assembleia no meio. Eu era jovem, ele era importante, então concordei. Mas foi muito ruim, porque a praça que eu tinha previsto desapareceu, ficou uma bosta, né? Mas o que eu vou fazer? Passou-se um tempo, eu encontrei com ele num almoço lá no apartamento do Le Corbusier. E ele me disse, você foi generoso. Então, assim, claramente... né? Falou, muito bom, garotinho, ele deu um biscoito, sabe? Aham. Você fez o que eu quis. O Oscar, enfim, o Le Corbusier é agradecido pela generosidade. E o Oscar fala, eu fui generoso, mas não devia ter concordado. Ele se fosse hoje... Não Hoje teria não feito. teria, exatamente.
E aí a ideia do edifício, eles evoluem, eles passam a chamada aí 42G, que é a versão final, Tá. acho. De maneira... R01, Agora vai. agora vai 2. Que era assim, então, de maneira bem resumida, o secretariado fica na parte sul, que é a torre, né? A Assembleia Geral fica no lado norte do terreno, quer dizer, não tão ao norte, no centro do terreno. E a Sala dos Conselhos fica bem próxima ao rio, paralela ao rio East, né? Então, de maneira geral, foram essas as modificações. E, então, os arquitetos daí se dissolvem, essa equipe, né? E quem fica responsável daí para fazer provavelmente projeto executivo, detalhamento, é a equipe do Harrison junto com o Abramovich. E daí eles montam uma equipe daí para realmente tocar os projetos que precisavam. E no detalhe, né? Exatamente. E tá lá. Daí assim, a construção Número começa em 49. 3 anos, não? 4 Daí acho que leva 3 anos, 3 ou 4 foi anos. rápido, né? Foi rápido, né? E é inaugurado em 52. Então aí o edifício, né, que tinha toda essa vontade de ser o prédio, simbolizando a paz, a coisa mundial, a integração de todos os países, é efetivamente feita, construída. Construída, tá executada. E eles inauguraram ainda, tipo, com a torre ainda meio em obras. Meio capenga ainda, né? Eu acho que não tinha a vedação, né? Tava terminando ainda. E daí aquela carta que eles tinham escrito lá em São Francisco, não sei o que, eles trazem dessa carta, está guardada lá, como a junção dos países. E, se você pegar a primeira reunião dos países da ONU, começou com 46 países e atualmente são 193 países filiados à ONU. Olha só. Então, tá aí, essa grande Sucesso. sucesso. E até desde então não teve uma grande guerra, mas teve guerras, Teve né? guerras, né? Tem guerras ainda, né? Tem. Tem. Muito bem. Então, pessoal, só pra deixar a dica aqui, tem um documentário que a gente assistiu que nos deu uma grande ajuda, né? Quem fez esse documentário, acho que foi a própria ONU, né? Mas postado no YouTube pela ONU Brasil. Olha só que legal, claro, porque nós somos assim. Porque também tem um viés meio Oscar Niemeyer, assim. Mas vale muito a Não, pena. é um negócio internacional, assim, né? Tipo, É em inglês, né? Mas tem legenda. E então, vale bastante a pena ver. Fica a dica, a gente vai colocar no link aqui do episódio também, que dá pra assistir lá. Ok? Beleza? Muito bem, só para complementar a finaleira aqui, acho que em 2010, mais ou menos, teve o projeto de uma grande revitalização dessa obra. foi quando eu fui. Ah, então foi isso? Foi em abril de 2011. Que daí assim, parece que tinha, eu não sei se daí foi tudo feito, mas assim, tinha a ideia de trocar os vidros por vidros duplos, de melhorar os sistemas de redução de consumo de água, de energia, botar painéis fotovoltaicos, tratamento de esgoto, enfim. Então acho que adequar um pouco mais a questões de sustentabilidade, melhorar também a eficiência energética do edifício. Né? Muito bem. Já foi lá? Então, fala pra gente como é que foi a experiência. Pois é, e se você fez o tour interno, né, que tem um tour lá que dá Tem. para visitar salas e conselhos e tudo mais, né? E mais ainda, se você tem alguma história de treta como essa, Mas talvez assim, não em nível... não com a vizinha. Assim, talvez não assim, no nível tão internacional quanto esse, assim, mas conta pra gente. Manda um e-mail, fala com a gente no Instagram, que a gente vai ler aqui no próximo episódio. Muito bem, E a muito gente bem. não toma partido quase que nenhum aqui. Muito obrigada, galera. Fechou? Fechou. Valeu! Falou! Pedro. Aproveitar e falar de alguns sinais de fumaça, e-mails, contatos do Instagram que o pessoal mandou pra gente Os nessa agradecimentos. quinzena. Então vamos lá. Primeiro aqui é o Edgar Degar. Olá, sou arquiteto de São Paulo, 10º semestre, e tenho muito a agradecer a vocês do Arquipapo. Estou na área há 12 anos e a quantidade de referências que tenho recebido de vocês é imensa e tem ajudado e muito no desenvolvimento de projetos na parte acadêmica e na vida profissional. Grande abraço para vocês e continue com um excelente trabalho. Que Miss e Le Corbusier nos iluminem. Olha que bonito isso. Oh, nossa, ofendeu o Cazu agora, peraí. Então, Edgar, Ele gosta do Frank Lloyd Wright. assim, a gente o Miss tem a sua importância, o Le Corbusier também, agora, quem ilumina esse Arquipapo é o maior de todos, né, o querido Frank Lloyd Wright. Mas muito obrigado pelos elogios, pelas palavras, a gente ficou muito feliz aqui. Josiane Bueton. Oi, pessoal do Arquipapo. Oi. Continuo apaixonado no podcast, escuto desde o primeiro ano.
Olha só. Inclusive, ainda lembro da ansiedade de entrar pra ver se tinha novos episódios da segunda temporada. E vocês fazendo um hiato interminável. Foi um pouco grande, né? Aquele hiato. A gente teve Foi uma alguns merda hiatos. aquele ato. Né? É. Porque a gente teve um problema na mesa de som, demorou Estragaram pra o tampão, resolver. aham. Putz, foi foda. A gente ficou muito triste. Naquele momento, eu acho que vários ouvintes acharam que a gente não ia mais voltar. A gente achou que a gente não ia mais. A gente achou também. Mas a gente voltou. Quero deixar uma sugestão. Quem? Falar sobre o arquiteto Rui Otaki. Porra, Ele é boa uma sugestão. estrela brasileira da arquitetura, mas os estudantes não conhecem muito. Valeu, galera, pelas risadas e informações. Sempre bom ouvi-los. Minha pergunta para o quiz... Olha, ela mandou aqui! Mas peraí. Daí o Gabriel tá lendo já. Não, eu não vou... Olha lá. Não. Minha Manda pergunta para pro o... quiz. Manda Vou pro ler. quiz, Não, eu vou ler. @arquipapo.com.br. Mas eu já li. Daí eu só tô saindo na frente. É. Pergunta é a Injusto. seguinte. Ah. Ó, a pergunta para o quiz do episódio 100 é a seguinte. Já avaliou o podcast? Ah. E a resposta certa é 5 estrelas. Muito bom. Boa. A Ingrid Thalita mandou lá pra gente. Olá, Renata, Cazu e Gabriel. Olá. Amei muito o último episódio. Acho muito legal quando faz entrevista. Só sinto falta da Renata, que nunca participa desses episódios. Obrigada pela lembrança. E aí, Renata? Achei bonitinho. Então, esse eu não consegui ir porque eu tava com o Davi, que é o molequezinho aqui em casa, né? Gostei de ouvir ele falando sobre o projeto das moradias infantis, pois foi um dos meus estudos de caso para o meu TCC e também porque o escritório que eu trabalho fez um dos projetos complementares. Olha que legal. Porra, olha aí. Ó. Achei muito interessante ele falando sobre as experimentações que ele fez com a turma de Hong Kong, sobre materiais, sombra, etc. Gostaria de participar de algo parecido aqui em São Paulo. Beijo pra vocês e pro Baby Davi. Até mais. Olha lá. Que beleza, ganhou o coração da mãe. Ganhou mesmo. Só esse negócio da sombra do Gustavo eu achei que ficou muito legal. Depois, se você quiser, ouve lá no episódio, mas tem essa questão da ideia da sombra, que isso que vai dando privacidade dentro da oca, assim, então é muito interessante. Quando você tem a entrada de luz dentro da oca, é onde é o espaço mais comum, público, né, da oca. Então é onde as pessoas fazem as refeições em conjunto, onde conversam. E conforme você vai se afastando dessa fonte de luz, vai criando, entre aspas, os quartos, né, os cômodos mais reservados da oca. Então a própria sombra vai criando essa separação. Achei muito legal essa observação sobre a leitura do espaço, assim, pô, fantástico. Beleza? Beleza? Um beijo? Não. Pera aí. Como é que faz pro pessoal entrar em contato? Primeiro, manda pergunta pro quiz. Qual que é? quiz@arquipapo.com.br. Se quiser falar de outra coisa da vida, daí pode mandar no contato@arquipapo.com.br. Dá pra mandar mensagem pra gente também pelo Instagram, pelo Facebook. E é isso, né? Nosso grupo fechado do Facebook Nosso também. grupo fechado do Facebook. E dá pra avaliar a gente no iTunes, dá pra assinar a gente no PicPay, dá pra fazer várias coisas. Muito bem. Isso aí, pessoal. Até daqui a 15 dias. Valeu! Eu guardo quando estou pra chegar. Então, daí eu... Sabe quando você chega esperando uma outra visual? Que filha da puta. Porra, essa foi Gabriel, hein, cara? Cara, você não tá convivendo Vou cortar, comigo. vou cortar. Eu não escutei a piada. Foi mal, desculpa, vou cortar. Foi o Gabriel que falou. Contato